Então vamos lá, muito bem, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live, mais uma pergunta profissa, uma live tradicional, toda sexta-feira, 7h37 da manhã. Para você que está vendo esse replay, fica comigo que eu vou responder as perguntas que o pessoal já mandou aqui para mim, para que eu possa esclarecer dúvidas específicas para ajudar você, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu desafio no momento, o que você está enfrentando para conquistar a sua aprovação. Então, se você mandou a sua pergunta, eu vou te responder agora. E olha só, para enviar a pergunta é muito simples, tá? Não manda aqui nos comentários, porque dessa forma eu consigo organizar e colocar uma caixinha aqui. Então sai rapidinho da live, para você que quer mandar pergunta para mim, que ainda não mandou, e acham no meu stories uma caixinha, que eu tô com a foto. Na verdade eu até fiz um quadro assim com 4 fotos e botei uma pergunta no meio. Faça sua pergunta, uma caixa, você joga a sua pergunta lá, ela vai cair aqui dentro e dessa forma eu consigo compartilhar com todo mundo para que você também aprenda, afinal de contas, com a pergunta dos outros, né? Talvez você não esteja ainda presente para algumas dúvidas que as outras pessoas podem ter enviado, e na medida que eu for respondendo as perguntas de todo mundo, pode ter certeza que você vai aprender não só quando responder a sua pergunta, mas também quando você ouvir a minha resposta para as dúvidas das outras pessoas, dos outros seguidores que já enviaram aqui pra gente, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, dá um salve aí pra galera que tá chegando agora, 7h37, iniciando mais uma live. O Vitor tá por aqui, a Ale, o João Victor também tá por aqui, a Vidal, Maricelma, a Lô Mates, a Rosa, o J. Fernandes, a Carmen. Oi, Carmen, tudo bem? Seja bem-vinda. A turma 16, a Carmen, a Tati, o Sanches, grande Brunão tá por aqui também com a gente, a Nelly Frank, o Lucas Albuquerque, o Denis Maciel, a Ana, a Gleice e o IG Araújo também, Igor Araújo tá por aqui com a gente também. Então, muito simples, funcionamento, deu para pegar a regra. A única coisa que eu te peço é que você envie a sua pergunta na caixinha para que eu possa lhe ajudar e lhe responder agora aqui ao vivo. Então vamos, sem mais delongas, iniciar. Quero só te lembrar, né, que aqui no canal, para você que está me vendo pela primeira vez, eu faço lives todos os dias. Então eu vou só repassar aqui a minha agenda contigo para você já se programar e não perder nenhuma das lives da semana que vem, tá? Semana que vem, então, como de costume, são 5 lives por semana. Então todos os dias de segunda a sexta eu faço lives. Sendo que segunda, quarta e sexta, nesses 3 dias da semana, segunda, quarta e sexta, as lives acontecem às 7h37. E terças e quintas às 18 horas. Então, terças e quintas, 18 horas, segunda, quarta e sexta, 7h37. Fácil lembrar. Sexta-feira, que é o dia de hoje, a live é a pergunta profissa. Como eu disse, na quinta-feira eu coloco uma caixinha de perguntas lá no meu stories. Você manda a sua pergunta e eu te respondo aqui ao vivo. Segunda e quarta, 7h37, eu tenho uma nova live, uma nova linha editorial que a gente lançou, inclusive, nessa semana, que é o Café com o Roberto. Você vai tomar um cafezinho comigo. E aí eu busquei fazer nesse tipo de live, uma live mais descontraída, um estilo bate-papo. Eu sempre vou trazer um tema mais leve para ajudar você no início aí, de repente, do seu dia, no início da sua rotina. E a gente faz essa live às 7h37, segundas e quartas. E terças e quintas não. Aí terças e quintas vai ser uma live mais estilo aula mesmo, onde a gente vai aprofundar sobre diversos temas. Ontem eu falei sobre sono, a importância do seu sono para a sua aprendizagem. Quem estava aqui nessa live comigo, digita aí nos comentários o que você achou dessa live, se essa live fez sentido para você. A gente falou muito sobre não só a importância, mas as dicas que eu pude trazer para você equilibrar o teu sono, para você que trabalha, estuda, para você que tem que cuidar de filho, para você que está perdendo a madrugada, tendo que amamentar, enfim, ajudar no seu recém-nascido. Seja qual for a sua situação, o sono é fundamental. Não abram mão do sono, porque ele é uma parte importante na sua aprendizagem. Então, a live de ontem foi sobre isso. Bom dia para você também, Gleice, professor Alexandre, por aqui, o Ricardo ADV, a Eutiene, a Kali, amor, tudo ótimo. Uma vaga basta, gostei do Insta, hein? Uma vaga basta, tá certíssimo, é só uma só, né? O Denis tá falando de Orobó em Pernambuco. Show de bola. Vamos lá, então, deixa eu pegar a primeira pergunta aqui, ó. O Igor tá falando que gostou muito da live de ontem, né? Então vamos lá, ó. A Julie mandou essa daqui. Julie Ana Souza, 33. Como manter a disciplina nos estudos? Uau, já começamos já pegando pesado. Minas Gerais também tá aqui na lá. Oi, Aline. A Aline chegou por aqui também. Aline Tavares, aluna nossa também. Ó. Isso aqui não é café, tá? Isso aqui é água.
Hoje eu vou pegar um pouquinho leve no café, que hoje ainda tem um dia inteiro de mentoria pela frente. Então estamos começando, aquecendo as turbinas. Vamos lá. Disciplina, né? Uau, tema que é fundamental. Acho que é algo que pode estar rondando a sua cabeça, né? Quem aqui se acha disciplinado? Digita sim ou não. Se você está satisfeito com o seu nível de disciplina hoje, né? A Júlia está perguntando como é que eu faço para manter a disciplina nos estudos, Roberto. Quem aqui é disciplinado? Digita aí sim ou não. Se você se considera uma pessoa disciplinada, e pode ser em qualquer coisa, tá? Porque eu acho que uma das coisas fundamentais da gente perceber é o seguinte. Quando a gente fala de motivação, quando a gente fala de disciplina, quando a gente fala de constância, quando a gente fala de não procrastinar, tudo isso que está envolvido, que a gente às vezes foca só no estudo, né? Então eu não sou disciplinada nos estudos. Mas será que você é disciplinado para outro aspecto da sua vida? Possivelmente você é uma pessoa disciplinada, por exemplo, com a sua academia, né? Você vai treinar todos os dias, tal, nunca parou de treinar, é uma pessoa disciplinada com seus treinos, tá? E isso é absolutamente comum, tá, gente? A gente pode ser muito disciplinado, muito motivado para um aspecto da nossa vida e a gente não consegue manter aquele ritmo, manter aquela mesma constância no outro aspecto da nossa vida. Então eu quero que você primeiro se analise para perceber o seguinte, Júlia. Se você já desenvolveu a disciplina para uma outra coisa que você faça na sua vida, exemplo, estudos, academia, né? Isso significa dizer que você pode desenvolver a mesma disciplina para os estudos também. E aí qual é a grande sacada? Como é que você mantém a disciplina, né? Porque, inclusive, quando você bota a pergunta manter, significa que você provavelmente é aquele tipo de candidato que começa a estudar e para. Começa e para, começa e para. Não consegue dar uma sequência. Aí vem a grande sacada. Nós, enquanto seres humanos, a gente não faz nada. A gente não faz nada se a gente não estiver vendo, colhendo resultado. Resultado. Aqui no programa, né, é engraçado que a gente, por mais que o tempo vá passando, as turmas vão se sucedendo e os alunos vão entrando, vão conhecendo a nossa filosofia, a nossa maneira de expressar para vocês como eu entendo que vocês vão estudar, devem estudar para ser aprovados, o que acontece é que a gente percebe que a disciplina aumenta na mesma proporção com que as pessoas começam a ver resultado. Júlia, eu não sei como você organiza os seus estudos. Possivelmente você não tenha um sistema de estudos, uma metodologia que permita você ver resultados nele. Mas, Roberto, o resultado para quem estuda para concurso é ser aprovado. Aí está o grande engano. Esse é o grande gargalo, talvez seja o seu grande problema. Por que você não consegue manter a sua disciplina nos estudos? E vamos imaginar que você tenha disciplina em outras pessoas. Porque, gente, negócio de disciplina, qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa disciplinada. Eu não era disciplinado para uma série de coisas que hoje eu tenho disciplina. Mesmo diante de uma circunstância nova de vida, há 15 dias, tendo que acordar todos os dias 1 hora, 2 horas da manhã, passando 1 a 2 horas acordado durante a madrugada, para depois só vir dormir mais 2, 3 horas. Enfim, eu já tinha uma rotina de coisas matinais que eu fazia pela manhã e que hoje, sem precisar me esforçar, eu acabei de fazer. Antes de entrar nessa live. Olha só que louco. Vou mostrar para vocês aqui agora exatamente o que eu tô falando. Ó, se liga nisso aqui, ó. Isso aqui embaixo é o meu tapete de alongamento. Esse é o meu tapete de alongamento. É aqui que eu começo, e já começava, antes da Antonella, as minhas manhãs. E sabe o que aconteceu? Ia tomar meu banho para vir fazer a live com vocês, e eu lembrei, nossa, meu tapete está ali estirado. Eu não me alonguei hoje. Manter a constância, manter a disciplina do quê? Nos alongamentos que são necessários para mim, porque eu tenho um probleminha de coluna e tal, então eu preciso manter a musculatura toda solta. E eu fui lá e fiz. No automático, gente. Quando eu me olhei, eu já tava aqui, nos meus 10, 15 minutinhos, fazendo minhas posições aqui, estica daqui, estica dali. Fiz mais 100 polichinelo, corri pro banho, tomei banho e voltei. Então, como é que a gente adquire, ou mantém, no caso aqui da Júlia, a disciplina? Primeiro, tem que ver resultado. Qual é o resultado que eu vejo do que eu faço? Eu ganho mais bem-estar, eu não tenho dor nas costas, eu fico muito mais solto, mais leve, meu dia rende mais, meu dia produz mais, então o resultado que eu vejo é esse. É a minha saúde a médio e longo prazo, porque eu ainda tenho uma neném para embalar todos os dias. Então, mais do que nunca, eu preciso das minhas costas muito saudáveis. O estudo, se você não tem uma metodologia que permita você perceber, de novo, lembra? Como é que você mantém a disciplina? Quando você vê resultado. Quer ver? Vou trazer outro exemplo. Trouxe esse exemplo aqui que aplica para mim, mas imagine que você comece uma dieta. Você quer perder, sei lá, 5 quilos.
Aí você começa a dieta, faz lá o plano nutricional, aí vai pro mercado, compra as coisas, começa a fazer as receitas em casa, enfim, segue a cartilha. Passa 15 dias, um mês, você não perdeu 100 gramas. Ganhou, às vezes. Como é que você vai se sentir motivado em manter a disciplina com a dieta se você não está vendo resultado? Perceba, você não chegou na perda dos seus 5 quilos. Talvez você tenha perdido 100, ainda é pouco, aí você desmotiva e para com a dieta. Agora, se você perde 500, se você perde 1 quilo no primeiro mês, você pensa, nossa, eu já perdi 1 quilo dos meus 5. Isso vai ou não, Julie? Atenção, galera, isso é fundamental. Manter você disciplinado no foco para perder os 5. Claro que vai, porque você está vendo resultado. E como que a gente transpõe isso? Como que a gente transporta esse conceito do que é ter disciplina, de como se manter disciplinado e motivado nos estudos, a partir do método 3.1? Da mesma forma, você precisa enxergar resultado. E o que a gente propõe aqui, quem é meu aluno está aqui na live, não vai me deixar, né, pecar pela palavra e vai confirmar. Você estuda poucas matérias, você pula de 10, 20, 30 para 60, 70, 80, 90% em uma matéria em 3 meses, às vezes em 3 matérias, em 2, em 4 matérias, o que você está vendo? É o seu primeiro quilo que você perdeu. Percebe? É a mesma coisa. Olha o pensamento analógico que eu estou fazendo aqui com vocês. Tentando traçar uma linha paralela entre você emagrecer, vendo os primeiros resultados, você ainda não chegou nos seus 5 quilos, e você estudar, vendo os seus primeiros resultados, você ainda não chegou na sua aprovação, mas você sabe que está no caminho. Quem perde 1 quilo não está mais próximo de perder os 5? Quem aumenta de 30% para até 93% dos acertos em 3 meses, em 3 matérias, não está no caminho? Não é o primeiro quilo da aprovação? Entende onde eu quero chegar? Então, Julie, é fundamental tudo que você fizer na sua vida. Tudo que você se propõe a alcançar, para você ter disciplina, você precisa colher resultados. E pode ser um resultado parcial, pode ser um resultado geral, mas tem que ser algum tipo de resultado que faça você enxergar. Está valendo a pena sentar para estudar. Está valendo a pena seguir aquela receita. Está valendo a pena fazer meus alongamentos, mesmo quando não tenha tido uma boa noite de sono. Então, se a gente não tem... E olha que o que eu estou falando aqui com vocês é do nível de consciência. Porque às vezes o cara estuda, se dedica, ele é disciplinado, mas como ele não tem a consciência de buscar enxergar aonde ele está crescendo nos estudos, ele pode até se indisciplinar. Olha que louco. Olha, vou alucinar aqui agora pra vocês. Eu adoro essas lives do Pergunta Profissa por causa disso, porque eu consigo desenvolver um tema que vocês mandam pra mim, e a gente começa a aprofundar e vai no nível de conhecimento, e chega num nível de reflexão que pode mudar o jogo pra você. Imagine que você inicia os seus estudos. Aí você se prepara todo, compra cursinho, videoaula, não vou nem entrar nesse método, que quem já me segue sabe que a gente não gosta desse tipo de estudo. Mas vamos lá. Até engasguei aqui. E é muito comum isso, né? A gente, quando começa um projeto, começa super empolgado, aluga uma cabine de estudo, compra caderno, compra post-it, compra lumicola, compra tudo, né? Fica todo paramentado ali, pronto para começar. E aí você começa. Primeira semana, segunda semana, um mês, todos os dias, religiosamente. Quem aqui já não viveu isso, né? Religiosamente estudando. Disciplinado. Até você se surpreende. Nossa, eu tô disciplinado. Só que se passar um mês e você não perdeu o primeiro quilo, sabe o que vai acontecer? A sua disciplina vai começar a ir por água abaixo junto com a sua motivação. Aquela motivação do começo do primeiro mês. Por que vai começar a ir por água abaixo e diminuir? Porque você não tem um método, um sistema que permita lhe ajudar você a enxergar, olha a consciência, a enxergar que você está crescendo, que está valendo a pena. E aí, no âmbito dos estudos, isso pode significar quantos por cento você já estudou daquela matéria? A matéria tem 25 itens. Você já estudou 10, 12, 15? Isso equivale a quanto em porcentagem? Quantos por cento você aumentou os seus acertos? Quantas horas a mais você tem estudado? Como está o seu nível de memorização quando você vai fazer um simulado lá na frente, depois de um mês, 2 meses? Sim, porque você pode fazer um simulado com 2 meses de estudo. Você não precisa esperar terminar o edital inteiro para começar a fazer simulado, não, gente. Você pode fazer o simulado só do que você estudou.
Inclusive a gente ensina isso, meus alunos sabem disso. Por quê? Para aí você compreender se aquele primeiro assunto lá de trás você está acertando, ou seja, tá ficando a informação aqui. Porque aí quando você percebe, nossa, eu estudei um mês, lá atrás eu estava acertando 10, 20% num simulado dessa matéria e agora eu estou acertando 70, 80 em um mês. Ontem eu postei no Stories aqui de um aluno nosso, Constantino Neto, da turma 14, o cara tá acertando 90, 95% em vários assuntos de processo penal. O que é que o método 3.1, e aí vem a grande virada, a sacada, que você precisa ter esse sistema nos seus estudos. O que é que o método 3.1 fez nele? Quando ele metrifica tudo isso que eu falei pra você. Faz ele enxergar o quê? Resultado. E quem tem resultado, meu amigo, quer ter mais resultado. Quem é meu aluno aqui não vai me deixar mentir. Bote os seus aumentos aqui embaixo e diga se você hoje não está disciplinado com seus estudos, se você não mantém a sua disciplina nos seus estudos. Entendeu, Júlio? Se você não tiver um sistema que permita você enxergar os seus resultados, e aí você não precisa contratar uma planilha pronta, você aprende a fazer isso, você aprende a se organizar. Isso é organização, isso é planejamento, isso é metodologia. Você aprende a estudar de uma maneira que você esteja sempre de olho aonde? Nos seus resultados. E aí a disciplina ela é uma consequência natural. É como se fosse assim, eu acho que a cabeça de vocês pode funcionar da seguinte forma. Eu tenho que ser disciplinado, né? Eu tenho que me tornar uma pessoa disciplinada para lá na frente ver a minha aprovação. Quando a gente parte da engenharia reversa, né? Como a gente usa muito, né? A gente volta para trás e faz assim, ó. A gente pensa assim, cara, se eu tiver como metrificar os meus primeiros resultados, a disciplina vem como consequência, percebe? Ela vem depois. Então, se você começa do jeito certo, como a gente está cansado de falar aqui, poucas matérias, 2 ou 3 no máximo, somente uma matéria por dia, fazendo revisão, questão, você começa a enxergar, cara, existe aqui ó, um caminho. Olha o que o cara tá me falando. Olha eu vendo o meu crescimento. Olha o meu primeiro quilo que eu perdi. Então a disciplina não vai lhe fugir. Ela passa a ser parte da sua rotina na medida em que você tenha resultados parciais. O Davidson tá falando aqui, ó, vergonha na cara. Olhe para sua carteira que a disciplina vem. Também. Existem várias formas, né, Davidson? Eu fui pelo lado da metodologia porque eu sei que isso funciona. Eu fui pelo lado do resultado porque eu sei que isso funciona. Gente, isso não é mais algo que eu preciso me questionar se essa maneira de estudar, a maneira como a gente ensina, se o método 3.1 ajuda ou não as pessoas. Isso para mim tá muito claro. A gente já passou do ponto de descobrir. São centenas de alunos fazendo isso que eu estou te falando. Não é 1, 2, 10, 20, 80. Não, centenas de alunos. Esse ano de 2020 foi um ano muito abençoado, porque tem mais de 1.000 alunos dentro do nosso programa fazendo esse processo. Estou falando de 1.000 pessoas. Se todos eles fossem prestar PRF, metade das vagas do PRF estavam dentro dos alunos Rock Checkmate. Então não é 1 ou 2 alunos. E todos os dias, para você que me acompanha aqui no Instagram, você vê eu colocando os depoimentos deles. Depoimento em vídeo, depoimento lá dentro da área de alunos que a gente tira e coloca aqui dentro. E você entende onde eu quero chegar? Se você, Júlio, quer ter disciplina, comece a criar consciência dos seus resultados. Crie os resultados. Você só cria o resultado com bunda na cadeira. E a partir deles a disciplina vem naturalmente. Você vai ficar no automático. E todo quilo que você vai perder no primeiro, segundo, terceiro, quarto quilo vai fazer a maior diferença para você chegar onde você quer chegar. Faz sentido, gente? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Ou não? É a busca pelos resultados parciais que vai trazer a sua disciplina que talvez não tenha. Ou talvez ela chegue e vai-se embora. Né? Ela chega, mas depois ela esvazia. Então, obrigado. O Tim Lips está falando, parabéns, agora papai. Há 15 dias já, ela fez 15 dias ontem. Beleza? Vamos para a próxima então? Alavanca moral. É exatamente isso. É exatamente isso. Vem ao natural. Vamos lá, mais uma aqui. Da Vivian Goulart. Bom dia para você também, para o Cláudio que está chegando aqui. Seja bem-vindo, irmão. 15 matérias, né? Por questões. 15 questões por matéria. Seriam suficientes ou mais? Revisasse o que concursos? Qual usar? Boas perguntas, né? Então aqui a gente saiu da parte da disciplina de comportamento e hoje a gente está falando sobre... E agora a gente está falando sobre uma das etapas, né? Uma das etapas
do estudo, que é resolver questões. Por favor, você que está estudando, bom dia, Josi, também, não se esqueça de fazer questões. Fundamental resolver as questões para você verificar como que estão os seus estudos. Roberto, me dá um passo a passo de como fazer questões. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para pegar a maior quantidade possível de questões que chegaram. Mas, se você está chegando agora, não me conhece ainda, eu tenho uma live completa sobre isso. Ela deve estar no IGTV. Se você procurar por aqui mesmo pelo Instagram e não tiver, vai no meu YouTube que ela tá lá. É a live 026 que eu falo sobre como fazer questões, falo sobre a técnica do caderno de ouro. Então, 15 questões por matéria seriam suficientes ou mais? Gente, vamos lá. Aqui a gente tem como padrão, dentro inclusive do programa, a gente colocar entre 20 e 30 questões. 20 e 30 questões. Mas com alguns temperamentos, tá? Com um pouquinho de tempero por cima. E quando você fala matéria, Vivi, eu estou considerando assunto. Não estou considerando a disciplina. Porque não dá para fazer 15 questões de uma disciplina inteira. É muito pouco. Então é 15 questões por assunto, entre 20 e 30, ok. Acho muito bom, acho pertinente. Mas se lembrem do seguinte, né? Revisar só que é concurso. Só para eu matar essa daqui. Tanto faz. Desde que tenha os comentários. Os comentários são fundamentais. Mas o Revisaço eu conheço, para quem não sabe, é um livro de questões, compilado de questões enorme, que tem comentários dos professores, né? Então você resolve a questão, tem o gabarito, e embaixo já tem os comentários explicando cada alternativa, que é o mesmo sistema que o Que-Concurso tem, é o mesmo sistema que o TEC tem, que todos esses sites de questões têm, o do Estratégia também tem um site de questões, todos eles têm. Por que eu falo que é fundamental que você faça as questões por uma fonte que tem os comentários? Porque é ali que você vai aprender. Quando você errar, você vai consultar esses comentários e vai montar o seu caderno de ouro, né? Não vou falar sobre o caderno de ouro porque você vai ver essa live 026 depois dessa e você vai aprender passo a passo como fazer o seu caderno de ouro. O fato é que 15 questões por disciplina serão suficientes ou não? Eu creio que sim, entre 20 e 30 aumentaria um pouquinho, mas a intensidade das questões, ela não vai ser sempre a mesma. E esse é um grande erro também que eu percebo que a galera às vezes comete nos estudos e não se atenta ainda para dar pesos diferentes a coisas diferentes. Né? Eu tenho que dar pesos diferentes a coisas diferentes na minha vida. Eu não posso tratar tudo de uma única maneira. Eu não posso encarar todos os desafios que eu tenho da mesma forma. Porque se são coisas diferentes, elas merecem ser tratadas de forma diferente. O que eu quero dizer com isso? E aqui a gente vai entrar em um dos fundamentos do método 3.1. Alguém perguntou o que é esse método, eu vou te explicar um dos fundamentos dele. Um dos fundamentos do método diz respeito à intensidade dos estudos. O que é a intensidade dos estudos? Quando a gente está fazendo qualquer coisa, a gente precisa aplicar intensidade diferente para coisas diferentes. Quer ver? Vamos pegar o exemplo do exercício, porque é algo muito fácil de compreender e todo mundo deve fazer exercício, né? Inclusive porque te mantém saudável, seu sistema imunológico alto, então façam exercícios físicos. Se você está fazendo um treino para ganhar perna, você vai dar que intensidade para o exercício de braço? Menor. Você não vai deixar de treinar. Mas se você precisa fortalecer sua perna, você vai dar uma intensidade maior onde? Nas pernas. Óbvio, né, Roberto? Por que é tão óbvio assim algo para os exercícios e a gente não consegue enxergar a obviedade disso nos estudos? Então o que eu quero dizer? 15 questões por matéria é um número razoável, suficiente, mas também depende do quê? Do peso da disciplina e do assunto que você está estudando e da intensidade que você tem que colocar nele. Se é tão óbvio que você deve treinar mais perna quando você quer ganhar perna, você deve treinar mais bíceps para ficar com o braço grande, por que não é óbvio para você que você tem que treinar mais questões dos assuntos que mais caem na sua prova? Gente, faz sentido o que eu tô falando ou eu fumei maconha aqui e tô alucinando? Não, né, pessoal? É óbvio. Só que o óbvio só se torna óbvio depois que alguém lhe diz. E esse é o meu papel. O meu papel para você é lhe mostrar, cara, você precisa sair do estudo automático, do estudo intuitivo, de achar que dá para estudar de qualquer jeito. Que você não precisa criar uma consciência sobre resultados para aumentar a sua disciplina, como foi a primeira pergunta, e criar uma consciência de que você precisa dar intensidades diferentes dos seus estudos a coisas diferentes. Não trate os seus estudos, não queira resolver as 15 questões de forma igual
para todos os assuntos de todas as matérias, porque nem todas as matérias, e nem muito menos todos os assuntos, têm a mesma relevância, não é a perna, não é o seu treino de perna. De repente, para o seu concurso, olha só, de repente para o seu concurso, raciocínio lógico, seja o seu treino de perna. Mas pro cara que está prestando, sei lá, técnico, raciocínio lógico é o treino, sei lá, do antebraço. Basta 10, basta 5 questões. Inclusive, às vezes, ele nem vai achar tantas questões de determinados assuntos e de determinadas matérias. Por quê? Quem é que sabe, né? Quando você vai fazer questão e você não encontra a questão de jeito nenhum daquele assunto, daquela matéria, o que é que isso está lhe dizendo? Está lhe dizendo que aquele assunto não é importante. Está lhe dizendo que aquele assunto não é relevante, que a intensidade do estudo que você tem que dar para aquilo ali, eu não estou dizendo para você não estudar, tem que ser menor. Não é o seu treino de perna. Eu não sei se faz sentido você pensar assim, mas para mim é óbvio. E eu vejo os alunos cometerem esse erro. Eles não sabem o que priorizar. Eles querem estudar tudo da mesma forma. E eles saem fazendo 15 questões, 20 questões de tudo. Como se tudo fosse igualmente importante. Quando não é. Não é. Não caia nesse erro, porque isso faz com que você perca o quê? O que você perde quando você não entende a importância das coisas? O que você perde quando você não cria uma consciência de dar... Olha o fundamento do método. Você entende por que eu falo fundamento? Você entende por que eu falo que quando eu começo a explicar o método 3.1, você não pode pensar que ele é umas tecniquinhas de estudo? Não. Existe um fundamento para tudo que eu explico no curso. Existe algo que vem por trás. É como se fosse o alicerce de um prédio. Você não enxerga, mas é ele que mantém um prédio erguido. Um método de estudos, ele tem que ser avaliado a partir dos seus fundamentos. Eu estou te dando são 4, tá? Vamos lá? Quebra do contexto, intensidade dos estudos, clareza. Me ajudem aí, agora até eu esqueci. Como é que pode o próprio criador esquecendo da criatura, né? Intensidade dos estudos, quebra do contexto, clareza. Eu esqueci do 4. Me ajudem aí, quem me ajuda? Alguns dos meus alunos, me socorram. Já vem. Quando a gente fica constrangido, aí que trava, né? O pensamento fecha, mas já vai abrir. O fato é que, se você tem os fundamentos bem delimitados, o seu prédio está erguido. São os pilares, são as colunas que mantêm o seu prédio erguido. E isso é o método 3.1. Ele tem fundamentos que vão sustentar todas as decisões que você vai fazer o quê? Lá na frente. Todas as decisões que você vai fazer lá na frente, tá? Então, ó, que concursos ou revisaço, tanto faz. Pode ser um ou outro. O fato é que lembre de dar intensidade diferente. 15, 20, 30 questões vai ser a diferença entre o que você vai fazer, né? O que você vai fazer a mais ou a menos de questões vai depender da prioridade dos seus estudos. E aí, para isso, você vai ter que aprender uma outra técnica. Olha só, eu tô passeando por 2 perguntas, eu tô na segunda, e eu já passei sobre caderno de ouro, já falei sobre fundamento da intensidade, e agora já tô falando sobre verticalização, prioridade nas disciplinas, né? Olha que louco, né? Olha que louco, você começa a passear pelos vários mecanismos que compõem o método 3.1. Você começa a perceber que não é uma coisa solta, não é algo assim que é para estudar assim, fazer A, B, C e D. Não. É para levar você a ter uma consciência dos seus estudos que você não tem. E eu lhe garanto que você não tem. Por que eu estou garantindo que você não tem? Se você tivesse, já tinha sido aprovado. Simples assim. Só uma tijoladazinha na sua cabeça, porque eu quero que você abra a sua mente. No momento que você abre a sua mente para o conhecimento, você começa a perceber coisas que você não viu. E é óbvio falar isso, né? É óbvio isso, né? Ah, mas é tão óbvio que esse cara tá falando. Era óbvio, não era óbvio, tão óbvio assim pra você, depois eu falei. Depois que eu falei, se tornou óbvio. Porque eu, de novo, vou repetir. O óbvio só é óbvio depois que você escuta ele, depois que alguém lhe diz ele. Ah, é óbvio. Por isso que o meu método é fácil, simples. A galera fica pirada, né? Quem é meu aluno tá aqui, deve tá enlouquecido. O pessoal da turma 17 já deve estar todo mundo explodindo a cabeça por ver tanta obviedade em coisas que não eram óbvias, mas que fazem todo sentido e facilita o estudo. Facilita o estudo. Vamos lá, mais uma aqui.
Melhoria contínua, muito obrigado, Aline. Olha aí, que bom ter os meus alunos aplicados aqui. A Aline trouxe o quarto e último fundamento, quebra de contexto, intensidade, melhoria contínua. Como é que eu pude esquecer da melhoria contínua? E a clareza, que na verdade é o fundamento mãe de todos os outros três. Então são 4 os fundamentos do método 3.1. Quebra do contexto, intensidade dos estudos, melhoria contínua e clareza. Muito bem, obrigado, Aline. Me salvou dessa aqui. Caliana, Roberto disse que no último curso tem 1000 pessoas. Não foi isso que eu falei, não. Caliana, não foi isso que eu falei, não. O que eu falei foi que nesse ano de 2020 foram mais de 1000 alunos. São mais de 1000 alunos que estão nesse processo de melhoria contínua, de crescimento, de ver resultado, de aumentar a disciplina e de perceber que ele é capaz, sim, de ser aprovado. Eu acho que isso talvez seja o maior benefício do programa. É trazer a confiança, a autoconfiança, resgatar dentro de você e você perceber que você vai chegar lá. Você vai ser aprovado. Bunda na cadeira. Tem que sentar e estudar. Não é fórmula mágica, mas se você fizer a sua parte, seguir o método direitinho, você vai passar. Vamos para mais uma aqui. Uma vaga basta. Como medir o desempenho de uma prova para outra, eu tô oscilando muito. Cara, isso aqui é muito comum, né? Quando a gente começa a estudar, como eu disse, como eu vinha falando desde o começo, sem uma estrutura, sem uma metodologia, sem um passo a passo, o que acontece? Você oscila muito porque você não tem... Aí vou entrar num outro fundamento do método. Clareza. Você não tem clareza dos seus estudos. O que é ter clareza? Ter clareza, uma vaga basta. É você perceber o seguinte, qual é o assunto, qual é a matéria que toda vez que cai numa das minhas provas faz com que o quê? Eu caia minha nota. Se você não sabe me dizer qual é, você vai continuar oscilando. Mas olha, que louco. No momento que você identifica e se percebe qual é, você vai lá, estuda aquele assunto, estuda aquela matéria com mais intensidade, porque você precisa estudar. Olha o outro fundamento casando com a clareza. Então a clareza é primeiro identificar. A clareza é identificar, é perceber. Nossa, toda vez que cai controle de condicionalidade eu erro. Toda vez que cai controle de condicionalidade eu erro. Todo simulado, toda prova que eu faço, caiu uma questão de controle, perdida. Tá? E existe um passo a passo para você descobrir isso. Então a clareza é a identificação. É você saber observar aonde estão meus pontos cegos. Você entende que o rock, né, para quem está chegando agora, o método, começa a falar, para quem é meu aluno, isso aterriza de uma forma mais fácil. E eu sei que quem chegou aqui agora deve estar, meu Deus, mas do que ele está falando? Só escuta com muita atenção. Primeiro só percebe se isso faz sentido para você. Porque como isso pode ser muito novo para você, não é que vai fazer sentido, mas você não vai saber fazer. Só que primeiro tem que fazer sentido. Se nada do que eu estiver te dizendo aqui faz sentido, tipo, tem uma lógica nisso. O que eu quero dizer faz sentido? Tem uma lógica nisso. Eu acho que você não deveria nem mais estar me seguindo, tá? Porque o que eu quero te mostrar aqui? Primeiro você tem que ir pro fundamento. Antes de aprender a estudar, se organizar, antes de querer saber o passo a passo, os detalhes do método 3.1, você precisa entender o que tem por trás dele. E só se fizer sentido, só se você entender que existe uma lógica no que eu estou te dizendo. Porque se existe uma lógica, eu tenho o passo a passo. Né? Se eu estou te falando algo que é novo, que é óbvio a partir de agora, que você não sabia, e que está fazendo sentido para você, existe uma lógica no que parece que eu estou falando para você, em todas as respostas que eu dou, eu estou na terceira agora, né? O tempo passa rápido demais, por isso que eu adoro essa live aqui, é uma das minhas prediletas sexta-feira. Se fizer sentido, fizer toda essa lógica, não se preocupa que eu tenho o passo a passo. Mas primeiro, antes de você se preocupar, tá, mas como é que eu faço isso? Entendi. Opa, já fez sentido pra você. Aí vem só a ansiedade natural de querer, né, entender logo, aí eu vou te direcionar para as minhas outras lives. Mas o que eu quero que você saia daqui é, pô, o que aquele cara falou fez sentido, realmente. Se eu oscilo as minhas notas, mas eu não sei identificar, fundamento da clareza do método 3.1, o que é que puxa minha nota para baixo? Qual é a matéria? Qual é o assunto dentro daquela matéria? Eu vou continuar com a nota oscilando, porque quando ela cair, eu vou bem, eu vou mal, erro. Quando ela não cair, eu vou bem. É isso que cria essa oscilação. Porque também quando as matérias que você gosta, que você estuda bem, que você domina, os assuntos que você já viu várias vezes, que você já revisou. Opa, minha bateria aqui. Quando esses outros assuntos caírem, sua nota aumenta.
Aí você vai, se anima e tal, aí vai para a próxima prova, a nota cai de novo. Aí você desanima, aí na outra prova a nota aumenta de novo. Por quê? Porque hora cai o que você domina, você vai bem. Hora cai o que você não domina, você vai mal. É só isso uma vaga basta. É só isso. Se você está oscilando, você precisa descobrir o que é que faz a sua nota oscilar. Se eu estou me sentindo bem, eu quero descobrir o que está me sentindo bem. Se minha filha tá chorando à noite, eu tenho que descobrir o que ela tem, o que tá passando com ela. E aí a gente vai pro checklist, né? Fralda, peito, que normalmente para por aí, né? Fralda, peito. Frio, né? Frio. Ela é muito calminha, graças a Deus. Minha filha é, nossa, um anjo, né? Aqui em casa. Não dá nem trabalho. É o trabalho normal, né? E às vezes ela chora só de dengo, né? Aí dengo, então são 4. Fralda, peito, frio e dengo. Acabou. Só são essas 4. Só são essas 4, por enquanto. Depois vai aumentar a lista. Mas entenda, você tem que descobrir, velho. Se você continuar estudando no escuro, fazendo de qualquer jeito, sem organização, sem planejamento profissional, sua nota vai continuar oscilando. E o que você está fazendo? Perdendo tempo. Perdendo tempo. Não tem jeito. Galera, não queiram continuar estudando de qualquer jeito. Porque isso só lhe cria o quê? Dor de cabeça, você perde tempo, lhe dá ansiedade, tudo de ruim para te atrapalhar na sua aprendizagem. Mas a partir do momento que você aprende a se organizar, a partir do momento que você começa a ver todas essas obviedades que eu estou te dizendo aqui, é tudo muito óbvio, né? Para pensar. Você começa a perceber que, cara, é mais leve estudar assim, é mais fácil estudar assim, é mais gostoso, inclusive. E ainda vendo o resultado, o que vai acontecer? Sua disciplina vai lá pra cima, sua motivação aumenta, você não quer parar, e quem não para de estudar, passa. Quem não para de estudar, passa. Beleza? Ó, a Nazara tá dizendo, hoje é a minha primeira live que assisto, mas já mudou minha forma ignorante de pensar. Nazara, que massa! Esse é o meu papel aqui, né? Ajudar vocês todos a perceber que existe uma maneira mais simples, organizada, e tudo que eu tô falando é simples, é fácil, né, gente? Não é nada complicado, não. Não é nenhum, tô descobrindo a roda. Não. Foi tudo feito a partir da minha observação, das experiências, das minhas aprovações, das minhas reprovações, das aprovações de meus alunos, né? Então tudo foi montado, o método todo foi montado a partir de todo esse conjunto de coisas que parece que, né, eu tô falando numa live aqui de 1 hora, mas isso é uma pontinha do iceberg. É um pequeno pedaço de todos os mecanismos que existem lá dentro. Vamos para mais uma. Uau, chegaram muitas aqui, hein? É normal pular o esquema de estudo às vezes? Tem dia que não estou afim. É raro. Poxa, Jéssica, normal não é. Se eu falar assim pra você, é normal, eu tô sendo um mau mentor pra você. Quem viu aqui a live, a primeira live 001, Café com Roberto, vai lembrar do que eu falei lá. O que eu falei lá? Eu mando essa pergunta de volta pra você, Jéssica. É normal você pular um dia de trabalho? Às vezes? É raro? Respondam pra mim, vocês aqui. Não sei se a Jéssica tá aqui ao vivo ainda, mas eu quero ouvir de você que tá ao vivo aqui comigo. Sim ou não? Sim ou não? É normal você pular um dia de trabalho às vezes? Tem dia que você não tá afim de trabalhar? Abre parêntese. É raro? Sim ou não? É normal? Vai. Só sigo depois que chegar nas primeiras respostas aqui. Sim ou não? É normal você pular um dia de trabalho? Quando você não tá afim de trabalhar, você pode não ir trabalhar? Sim ou não? Cadê? Não. Então, Jéssica, resposta. Não é normal. Agora, apesar de não ser normal você pular um dia de trabalho, e por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque pra mim, e aí, poxa, essa live achei foi uma das melhores estreias de linha editorial. Pra quem não viu, assista a live Café com Roberto, que eu achei muito bacana. A gente falou justamente sobre isso. Trate os seus estudos com o respeito que ele merece. Trate os seus estudos com o respeito que ele merece. Seus estudos merecem ser tratados como se fosse o seu trabalho.
Então, se não é normal você pular um dia de trabalho quando você não está afim, não deve ser normal você pular um dia de estudos. Vírgula. Tô respondendo a Jéssica. Vírgula. Não é normal. Desde que você tenha consciência que bateu suas metas. Então vamos imaginar, eu não sei qual é a sua situação, Jéssica, mas vamos imaginar que você trabalhe, estude e tenha filhos. Pô, cara, Roberto, eu tenho tripla jornada. É normal, às vezes, eu não querer estudar para estar com meus filhos? É normal eu não querer estudar porque, às vezes, eu tô cansada do trabalho? Você entende que existe uma linha muito fina e tênue entre você se conceder folgas de estudo e você não saber encarar os seus estudos como se fosse o seu trabalho. É isso que eu quero separar aqui para você. Porque se você tiver consciência de que seu estudo é o seu trabalho, você não me perguntaria isso. Já que você me perguntou, eu já te respondi, não é normal, porque você não pularia um dia do seu trabalho quando você não está afim. Agora, vírgula, dependendo da sua circunstância, e eu não sei qual é a sua circunstância, mas eu entendo que se você é mãe, trabalha e ainda estuda para concurso, cara, é normal sim. É normal sim. Porque é peso, é porrada, é muita coisa ao mesmo tempo. Então é complicado você estar sempre no topo do jogo, estar sempre fazendo tudo que uma tripla jornada exige. E aí eu digo para você, se conceda. Às vezes, né? Às vezes, gente, é porque esse é o problema. Eu fico com tanto medo de falar isso, porque eu sei que quando a gente começa a abrir exceções na nossa rotina, na nossa disciplina, no nosso no objetivo, a gente tende a criar mais exceções. É como se fosse uma erva daninha, que a gente bota só um pezinho, daqui a pouco ela está espalhando pela plantação inteira. E tudo aquilo que você estava plantando, que você estava vendo ali para poder colher, pode ir por água abaixo. Então, na hora de você abrir concessões, só abra quando você perceber assim, ó, nossa, velho, essa semana que passou eu dei conta de tudo, bati todas as minhas metas, aconteceu alguma coisa muito estranha no trabalho que pode ter te estressado, tirado sua energia, ou alguma coisa em sua casa, alguma questão de saúde, aí é normal. Aí é normal. Mas só porque não tô afim, não é normal. Não é normal. Fechado? Beleza? Valeu, Jéssica. Vamos lá, então. Vamos para mais uma aqui. Ah, essa aqui é muito boa. Vamos mudar completamente aqui, né? Falamos sobre disciplina, depois sobre intensidade dos estudos, né? Oscilação de notas. Fomos para um pouco de comportamento também, né? Disciplina, a questão do trabalho, de enxergar trabalho como os estudos. E agora voltamos para técnica de estudos, voltamos para método. Faço revisão só com caderno de ouro, que ela chamou de erros aqui, mas a gente chama de caderno de ouro, ou com quadros sinópticos. Com o caderno de ouro, com o quadros sinópticos, o resumo do seu tema, e com o seu material e com a lei seca. Essa aqui é a forma de revisar. Você não pode deixar de lado a legislação que você estudou, que eventualmente esteja ligada àquele assunto. Você tem que revisar ela também. Você não pode deixar de lado o seu material, o seu PDF. Você não pode deixar de lado o seu caderno de ouro. Fundamental revisar ele. Como você também não pode deixar de lado o seu quadro sinótico. Na verdade, o quadro sinótico ele meio que fica, né, colado com o seu PDF. Se você tiver com as marcações em dia aqui, você não precisa mais dele. Então ficaria só com 3. O seu PDF, o seu material escrito, a legislação, caso ela esteja envolvida, e o caderno de ouro. Com essa revisão aqui, cara, não tem mais o que fazer. Revisão é isso. Roberto, como que faz revisão? Me ensina. Não vou ensinar aqui na live, porque eu já tenho uma live gravada sobre isso, a live 004, que está no meu YouTube e também está no IGTV. Então, terminou aqui, você que não sabe revisar, quer aprender, vai lá e assiste essa live que está lá para você assistir. Beleza? Vamos para mais uma então, Essa aqui eu já respondi, né? Como ter disciplina nos estudos. Ah, vamos lá. A Kaliana mandou essa aqui, ó. No método 3.1, você estuda 1 ou 2 disciplinas até esgotar? Depende. Você pode estudar até 3. Tem gente que começa, viu, Kaliana, com 7, 8. Como assim? Mas você falou pra começar com poucas? Pra quem tá zerado. E você que já tá estudando?
Não vai poder usar o método? Claro que pode. E aí, gente, o que acontece? Lembra da história da intensidade dos estudos? Vamos de novo para voltar para o fundamento do método. De acordo com esse fundamento, você que conhece mais de determinadas matérias, então vamos imaginar que você já esteja estudando, tá? Então aquela regra de começar com 2 ou 3 é para quem está começando do zero. Roberto, estou começando do zero, por onde eu começo? Comece com poucas, beleza. Mas Roberto, eu já estudo há algum tempo, só que não conquisto minha aprovação, bato na trave, ou não estou satisfeito, sinto que estou precisando de ajuda, não estou saindo do lugar, eu acho que dessa forma eu não vou passar. Não sei, algum sexto sentido seu deve estar dizendo para você que tem alguma coisa de errado, tá tudo bem, você vai ser muito bem-vindo para aplicar o método, eu vou te dizer como que o fundamento da intensidade do estudo se aplica para o seu caso. Então o que acontece? Se você já vem estudando, vamos imaginar que você tenha 3, 4 matérias, você esteja acertando ali 50% a 60%. Mas tem algumas matérias que você já estuda há muito tempo, você está acertando 70%, 80%. Então vamos imaginar que em constitucional administrativo você começou com elas, você já acerta 70%, 80%. Você está de boa nelas. Mas nas outras você está abaixo dos 60%. De acordo com o fundamento da intensidade, você deveria estudar da mesma forma coisas diferentes, né? Você concorda comigo que se você está acertando 70%, 80% de algumas matérias e outras 50%, 40%, 60%, você não tem que dar o mesmo peso, a mesma importância, treino de perna, lembra? Para coisas diferentes. E aí entra uma das, talvez, mágicas, né? Não gosto nem de usar essa palavra porque as pessoas começam a pensar que passa em concurso a fórmula mágica. Diferenciais, pronto, do método 3.1. Eu vou lhe ensinar uma forma diferente, com intensidade diferente de estudo para essas matérias que você está acertando 80%. Uma outra técnica, um outro conjunto de técnicas e de estratégias para essas matérias que você está acertando até 60%. E uma terceira forma de estudo para as matérias que estão aqui no meio, entre 60% e 80%. Eu estou falando do que eu chamei, do que eu batizei de fases de estudo do método 3.1. Por isso 3.1. São 3 fases de estudo diferentes dentro de uma única metodologia. Esse é talvez o maior diferencial que pouquíssimos candidatos sabem. Só quem é meu aluno provavelmente sabe, ou se você já me acompanha, já me ouviu falar disso antes. Mas se você não é meu aluno, fala pra mim se você já ouviu falar das 3 fases de estudo. Sim ou não? Já ouviu ou não ouviu falar das 3 fases de estudo? O que são as 3 fases? Então, trocando em miúdos. Intensidades diferentes para situações diferentes. Matérias e disciplinas que você esteja acertando até 60%, você está na fase 1, você aplica um conjunto de técnicas. Matérias que você está acertando entre 60% e 80%, você está na fase 2, você aplica um outro conjunto de técnicas. E matéria que você está acertando acima de 80%, que você está na fase 3, você aplica um terceiro conjunto de estratégias e técnicas de estudo. Isso é o método 3.1. Muitas pessoas que chegaram aqui estão me vendo pela primeira vez e até perguntaram o que é esse método. Eu acabei de explicar. Eu não sei se eu fui claro o suficiente, mas agora eu quero perguntar para você que mandou a pergunta aqui, que foi até no chat, não foi aqui nos comentários, foi até durante a live, não foi aqui na caixinha, tá? O que é esse método 3.1? Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Porque senão eu vou ter que encontrar uma outra forma de explicar. Eu parto do seguinte princípio, gente. Tudo que eu explico para vocês, se tivesse uma criança de 10 anos de idade, ela teria que ser capaz de entender. Porque senão não está claro o suficiente. Veja, eu não estou comparando vocês com uma criança de 10 anos, não é isso. É o seguinte, é minha capacidade como comunicador, como professor, que teria que aumentar, tá? Então, por quê? Porque se uma criança de 10 anos de idade entende, qualquer pessoa entende, concorda? E se qualquer pessoa entende, ele aplica para todo mundo. Qualquer pessoa faz, qualquer pessoa executa. É isso. Isso é clareza. Esse é o outro fundamento do método, só que é aplicado para mim como professor, como mentor de vocês. Então, para você que está aqui na live, nunca tinha ouvido falar do método, eu acabei de explicar. Fez sentido? Ficou claro para você o que é o método 3.1? Ou eu preciso desenvolver uma outra forma? Se for o caso, a gente explica de outra maneira, né? Mas, Kali, então, no método 3.1, estuda 1 ou 2 disciplinas até esgotar. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 6. Se você estiver começando do zero, 2 ou 3 é suficiente até esgotar e depois você segue para as próximas fases de estudo. Olha, o J. Fernandes mandou aqui, ó. Comecei a respeitar mais meu sono, achando que estava aprendendo muito cansado. Obrigado. Tamo junto, cara. Sinal que você estava
na live de ontem, né? 18 horas a gente transmitiu a live. A importância do sono para o seu aprendizado, né? Comecei a respeitar mais o sono. Que massa, então. Fico feliz. E é importante, né? Porque quando a gente começa a respeitar o sono, o que acontece? A gente aprende mais. A gente aprende muito mais. Michele Tenori. Como manter a concentração? Outra dúvida muito pertinente que sempre aparece por aqui. Inclusive eu vou até tirar um print aqui dessa tela, que eu vou fazer um arraste aqui, ó, para botar lá no Stories. Arrasta, que eu tenho uma live específica sobre isso, Michele. Então não vou lhe ensinar, porque meu tempo está terminando, mas eu tenho uma aula inteira só sobre concentração, que eu sei que é uma dificuldade de muita gente. E tem uma também sobre disciplina, tá? Cadê a pergunta da disciplina? Cadê a pergunta da disciplina? Como ter disciplina nos estudos? Tá aqui também. Outra pergunta. Vou colocar aqui, outro pra cima aí, ó. Aí. Tem outra live sobre isso. Pergunta aqui do Brunão. Não sei se o Brunão ainda tá conosco aqui. Mestre, tecla batida, mas como retomar os estudos trabalhando? Como retomar os estudos trabalhando? Pô, Bruno, isso aí é fácil para você que é profissa, né? Para você que já tem toda a sua planilha montada, para você que tem todos os seus horários marcados. Obviamente, se você voltou a trabalhar, começou a trabalhar, você vai ter que readequar a sua rotina para o quê? Para a sua nova realidade. Tem que diminuir as horas? Diminui. Entrar no ciclo de 15 dias? Talvez seja a solução. Eu lembro que você já estava com várias matérias fase 2. Então você pode entrar no ciclo de 21 dias se for necessário. Só não pode parar de estudar, né? E você sabe de onde recomeçar. Retoma de onde? De onde parou. De onde parou. Não é, eu vou voltar lá para trás e começar de novo do zero, como muita gente faz, perdendo tempo. Não, você tem que ir para frente. A gente quer ver você terminar os assuntos. A gente quer ver você fazer o seu simulado de 50, simulado de 100, passar de fase. Fase 1, fase 2, fase 3. Então é só seguir de onde você tá, cara. Não tenta achar uma outra forma, porque o método já foi pensado nisso, né? Quantos e quantos alunos meus já pararam por uma circunstância ou outra, e quando voltaram, eles não voltaram perdidos. Agora que eu parei um mês, vou ter que voltar tudo do zero, porque eu esqueci tudo. Não, você não esqueceu nada, muito pelo contrário. Se você fez um bom estudo com as revisões, seguiu o passo a passo, você vai ver que você não esqueceu nada. E quando eu vou ver isso, Roberto? Segue o jogo, continue estudando, e quando você for fazer o simulado, você vai ver que tá tudo aí. Você vai comprovar. Caralho, vai mais uma vez o Roberto dizendo uma coisa pra eu fazer, eu fiz lá e ó, deu certo. Por quê? Porque você fez as revisões, você fez o passo a passo do método, das 3 fases, você aplicou o que eu ensino. Gente, não tem erro. Acho que foi a Tayla outro dia, uma aluna nossa foi pra delegado. Ela mandou um print pra mim, eu não comecei a dizer, Roberto, eu tive um problema, fiquei acho que 2 meses sem estudar. Quando eu voltei, tinha matérias que eu tava acertando 80%, 90%, eu tô acertando os mesmos 80%, 90%. 75%, caiu pouca coisa. Ela foi impressionada, né? Ela mandou uma mensagem pra mim dizendo, né? Porque eu achava que a gente tem essa impressão, né? Eu vou esquecer tudo. É como se fosse assim, ó, o aluno que não sabe estudar, ele pensa assim, ó, se eu tropeçar naquela pedra que tá aparecendo ali, cai tudo da cabeça. Eu vou levantar do tropeção e não vou lembrar de mais nada pra minha prova. Cara, se você sente essa insegurança, você tá estudando muito errado. Entende o que eu quis dizer? Tem gente que pensa literalmente isso. Eu vou tropeçar ali naquele degrau, todo o meu conhecimento vai fazer assim na cabeça. Caiu. Não é assim, não. Se você estiver estudando certo, não é assim, não. O conhecimento, ele perdura por muito tempo. A nossa memória, depois que você jogou na memória de longo prazo... Outro dia eu tava fazendo uma live aqui, e eu lembro claramente que eu comecei a discorrer sobre um assunto, acho que foi direito tributário, para quem estuda tributário. Princípio non olé, que não tem cheiro, né? Não tem cheiro em latim, non olé, não tem cheiro. O que significa esse princípio dentro do direito tributário? Eu comecei a discorrer no meio da live. Gente, já tem mais de 10 anos que eu não pego um livro para estudar para concurso, desde que eu passei. Como é que isso ficou na minha cabeça? Um estudo muito bem feito há anos atrás. E é assim que funciona a nossa memória, desde que a gente tenha feito o quê? Tudo certinho, não tem erro. A Júlia está perguntando como funciona o caderno de ouro. Boa pergunta, vou fazer mais um print e vou colocar essa live também disponível para vocês. Já que tem tanta live já pronta e as perguntas ficam se repetindo, ó, eu não tenho como responder todas as perguntas aqui ao vivo. Então muitas delas têm aulas específicas, basta você ir lá assistir, já está tudo disponível lá.
Mais uma aqui do... Olha, o Johnny tá por aqui. Grande Johnny. Roberto, estou com 2 disciplinas fase 1, 5 na fase 2 e 5 na fase 3. Olha o Johnny, cara. Queria adicionar direito penal e administrativo. Johnny, não sei se você tá ao vivo aqui comigo, cara, mas... Vocês entenderam agora por que é importante você ter esse controle? Olha o que ele falou. Olha como a língua do método 3.1 começa a fazer parte do vocabulário dos nossos alunos, e eu tô te ensinando isso também aqui, e já olha como já muda o jogo. Olha a clareza que a pessoa tem. Né? Eu vou traduzir a primeira frase do Johnny para você que está aqui comigo agora, para você compreender a importância de ter um método. Olha só, que louco. Roberto, estou com 2 disciplinas da F1. O que é F1? Fase 1, ou seja, nessas 2 disciplinas que ele está mencionando aqui, ele deve ter começado há pouco tempo, está acertando até 60%. Aplica um passo a passo. Tá? Ele tem 5 disciplinas F2, ou seja, fase 2 do método 3.1. Nessas 5 ele está acertando entre 60 e 80. Está naquela zona ali de quase aprovação, né? Ainda não é aprovação garantida, porque 65, 70, 75 não garante aprovação. Mas ele tem mais 5 matérias, 5 disciplinas na F3, fase 3, ou seja, acertando mais de 80%. Nessas 5, você percebe que nessas 5, se a prova dele fosse só essas 5 disciplinas, ele passava. Quem acerta mais de 80%, 85%, 90%, 95%, passa ou não passa, gente? Passa. E aí o que o método propõe? Que essas 5 que estão na fase 2, ele vai estudar por um outro conjunto de técnicas para que essas 5 fase 2 virem fase 3. E aí ele vai ter não 5, mas 10 fase 3. E propõe também que essas 2 disciplinas fase 1, ele vai estudar seguindo passo a passo, vai ter um momento de fazer simulados. Como é que eu sei que eu sou fase 1, fase 2? Você faz simulado. Não é 60, 80, mais de 80? Você faz simulado para medir. Ó, a Juliana acabou de perguntar, como saber em que fase estamos em cada disciplina? Simulado. Você faz questão, resolve prova, aí você vai saber quando você acerta. Sacou que é um jogo de você passar de fase? Sabe Mario Bros, aqueles joguinhos lá do carrinho e tal? Qualquer jogo, né? Na minha época eu ainda jogava um pouco de Nintendo, lembro de Mario Bros, lembro daqueles jogos de fase. É um jogo. Concurso é um jogo, gente. Eu ensino você a jogar esse jogo passando de fases. Com cada matéria. E quando você chega na fase 3 em todas as matérias do seu edital, você passa. Você vai ser aprovado, não tem como você não passar. E aí o Johnny não complementou a pergunta dele. Queria adicionar penal administrativo. Pode adicionar, irmão. Se for necessário, você vai para um ciclo de 3 semanas. Ciclo semanal para quem está começando, ciclo de 15 dias de estudo para quem está intermediário e ciclo de 3 semanas, caso seja o seu caso. Porque só por aqui eu tô vendo que você tem 2 fase 1, com 5 fase 2 são 7, com 5 fase 3 são 12. Ainda tem penal e administrativo, já são 14 matérias. O cara está estudando as 14 disciplinas. Não sei se o seu edital tem mais. Se tiver mais, não tem problema. O método vai fazer você estudar todas e chegar na fase 3 e ser aprovado. Beleza, Johnny? Eu acho que ele já saiu da live, senão ele teria complementado aqui a pergunta. Mas foi bom, porque eu acabei também te explicando mais do método 3.1. Karim tá dizendo aqui, ó, que é fase 1. Tá tudo bem, Karim? Tá tudo bem. Vamos para mais uma aqui. Antes da gente terminar. A Thay, concurseira PRF, mandou: devo estudar para uma carreira ou um edital específico? Boa. Eu acho que você pode estudar para carreira depois que você fecha um edital específico. Como assim, Roberto? Vamos imaginar, eu já vi que pelo seu Insta aqui que você quer carreiras policiais. Se você fecha o edital da PRF, gente, presta atenção aqui nessa pergunta que eu acho que vai ajudar muita gente, tá? Se você fecha o edital específico de uma carreira, então, vamos imaginar, PRF, tá dentro, é uma espécie do gênero carreiras policiais. Aqui no meio tem o quê? Tem PF, tem Polícia Civil, Polícia Militar, tem várias outras carreiras policiais, fora o que? A PRF. Então, o gênero é carreiras policiais e você vai ter as espécies, que são as diversos editais. Se você estuda para uma carreira, ou seja, você estaria teoricamente estudando para Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, né? Que tem até Polícia Ferroviária Federal.
Então, se você estudasse para essas 5 matérias, ou seja, para o gênero, para a carreira, é mais fácil ou mais difícil esgotar todas essas matérias? De todos os 5 editais. Bora. Bota só fácil ou difícil. É mais fácil ou mais difícil? Leva mais tempo ou menos tempo? Hein? Bora. O que é mais difícil, galera? Esgotar 5 editais ou dentro da mesma carreira? Ou esgotar um único edital específico? Claro que é esgotar os 5. Então, Thay, é muito mais difícil você querer estudar para uma carreira. Escolha um edital, estude para ele, esgote ele. Se você não passar nele, tá tudo bem. Porque como está dentro da mesma carreira, 80% das matérias dos assuntos são iguais. Aí você só vai estudar o quê? O que muda. Então você se preparou para o PRF agora. Não passou. Beleza. Todo o conhecimento que você adquiriu das disciplinas que são comuns para as outras polícias, você vai levar eles com você. Você não perde esse estudo, entende? Então, se você está dominando penal, processo penal, criminologia, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, e todas essas aqui caem nas outras provas, você leva esse conhecimento e você só faz o ajuste. Você só vai estudar. Ah, Polícia Civil cai português, que na PRF não caiu. Aí você vai ter que estudar português. Ah, Polícia Militar vai cair regimento não sei o que não caiu na PRF. Você vai estudar regimento não sei o que. Então, é muito mais fácil você focar em um edital. Por isso que eu sempre falo, né, e bato nessa tecla, não estude para tudo. Quem estuda para tudo não passa em nada. Fica muito mais longe, porque você vai ter muito mais matérias diferentes. Você não vai... Aí, se você não for uma pessoa organizada, planejada, sistematizada, você vai se perder fácil. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, antes da gente encerrar. É muito mais fácil, né? Pessoal, ó, é muito fácil se perder no caminho para quem tá estudando para provas e concursos. Não é algo intuitivo. Não é algo que vai simplesmente brotar na sua cabeça e você vai, descobrir o meu método. Não é. Eu prefiro 1000 vezes que você dedique 1 hora. Se você dedicar 1 hora todos os seus dias para ver uma live minha, cada live vai fazer você abrir a cabeça um pouco mais. E quanto menos você se perder, mais rápido você passa. É que nem a amamentação. Eu vou fazer um paralelo aqui com algo que a gente está vivendo. Eu achava que amamentar é pegar o bebê e botar no peito da mãe. Não é. Para você que já teve filho, você que ainda vai ter filho, você vai ver que não é intuitivo, não é fácil, dá trabalho, estressa, você precisa ter paciência, tem uma série de circunstâncias para não machucar o seio da mãe, não sei o que, e a criança. Cara, não é intuitivo. O que eu fiz? Fui lá e contratei enfermeiras que vieram aqui e ensinaram pra gente a parada. Hoje a gente está muito melhor. Então, se você não sabe fazer algo, contrate alguém. Nesse caso, você não precisa nem me contratar, porque minhas lives estão gratuitas para você assistir. Tudo que você precisa fazer é gastar o seu tempo e ir lá e assistir. Mas o que eu quero dizer com isso? Estudar para concurso, para organizar toda esse calhamaço de matérias, de assuntos na sua mente, para no dia da prova você lembrar, não é intuitivo. Não acho que dá para estudar como você estudou no ensino médio, durante a faculdade, para fazer suas provinhas aí da vida. Porque concurso é outro bicho, é outro mundo, é outro assunto, é outro desafio. Amamentar é uma outra parada que eu nunca tinha vivido em minha vida. Então, quando a gente não sabe fazer alguma coisa, vai lá, pega o seu tempo e dedica, né? A Karine tá falando, eu sofri no início da minha amamentação, sofre mesmo, gente. E eu achava que ia tirar de letra. Entende que a gente pensa que a gente é capaz de fazer as paradas, até a gente, descobrir que não é tão simples assim. É um processo... Olha, a Fernanda tá por aqui. Fernanda, bem-vinda. A Fernandinha tá por aqui, aluna nossa também, que tá arrebentando aí em Procuradoria. Já estamos gravando seu depoimento, que eu sei que você tá arrebentando nos seus estudos. Eu lembro muito bem... todo aluno meu que entra, né, e sempre manda... É muito gostoso isso, porque vocês mandam direct, dão feedback pra mim. Eu fico mó feliz por todos vocês e fico lembrando, né, da galera que vai crescendo, vai evoluindo. Eu quero ver vocês aprovados. Se não for pra vocês passarem, não adianta o que eu tô fazendo aqui. E vocês vão passar. Porque todos eles que começaram, assim que vocês tiveram seu início no método, e seguiram em frente, passaram. Quem é o cara que passa? É o concurseiro que não desistiu. É o concurseiro que aprendeu a estudar.
É o concurseiro que viu as lives do Roberto. É o concurseiro que fez parte do programa do Roberto. E que não desiste. Não é tão difícil você juntar as coisas. Aí você começa a perceber que, porra, cara, é um processo, é uma constância, é algo que você vai aprendendo e vai melhorando. Olha o fundamento da melhoria contínua. O que eu esqueci, né? Um dos mais importantes, talvez, do meu método, eu esqueci. É uma melhoria contínua. A amamentação aí que foi comentado, né? É uma melhoria contínua. A gente tá cada vez melhor. Já são 15 dias que eu tô com minha neném aqui e tem 4 dias seguidos que ela tá conseguindo dormir. Ela não tá passando a madrugada inteira. A gente teve 3 dias aqui de madrugada inteira. Gente, quando eu falo madrugada inteira, é inteira. Teve uma madrugada que a gente ficou de 1 da manhã até 6 horas da manhã. Não sabíamos o que tava fazendo. Ela pegava e dormia meia horinha, já acordava de novo, aí botava no berço, aí levanta, aquela confusão de levanta e para, levanta e para. Foi a madrugada inteira. No outro dia eu estava um zumbi. A gente está começando a adquirir o quê? Melhoria constante. Dormiu 3 horas, depois acordou, mamou, dormiu mais 3 horas. Ontem dormiu quase 4, 5 horas. As coisas vão melhorando. E com estudo é a mesma coisa. Só não o queira, né? Ou melhor, é porque eu tô aqui na função de te dar a opção. Eu tô te dando a opção de buscar aprender com a gente, de me seguir, de ver minhas lives, de explorar todo o conteúdo gratuito que tem por aí e aprender. Tá tudo à sua disposição. Mas é claro que você tem a opção de também fazer do seu jeito. Mas é muito mais complicado. É muito fácil se perder. É isso que eu quero dizer. É muito fácil se perder. Primeiro porque é um processo não intuitivo, é um processo constante, de melhoria constante. Quando você acha que aprendeu tudo, vai ter algo novo para você aprender. Essa é a real. A gente está começando a se sentir mais seguro e achando que a gente já desvendou a Antonella, mas não, né? Eu sei que existem outras etapas, que as preocupações vão mudando e que as coisas vão melhorando, mas a gente tem que continuar aprendendo. Por isso a melhoria contínua. Não adianta parar, já sei tudo, já sei criar uma criança. Não, eu não tenho essa ilusão. Até porque eu já caí do cavalo no início, então eu não vou, né? Ah, eu já fui reprovado, já estudei 6 meses, 1 ano, já me lasquei, fui muito mal. Vou continuar insistindo fazendo o meu jeito? Não, vou ser inteligente. Vou aprender. Vou buscar ajuda. Vou abrir minha mente. Vou melhorar constantemente. Quem estuda assim, passa. Né? O candidato que passa é aquele que não desistiu e que continuou em processo de melhoria constante. Galera, um abraço pra vocês, muito obrigado. Passamos até de 1 hora aqui, né? O Insta já liberou minha live por mais de 1 hora, mas eu ainda nem tomei café, pra vocês terem ideia. Vou tomar meu café agora, já eu tenho mentoria também às 9 horas, então meu dia vai ser bem cheio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha. Ó, se você curtiu essa live, clica aqui, ó, nesse botãozinho, me ajuda a levar todas essas respostas, tudo que a gente discutiu aqui pra mais gente. Compartilha com 3 pessoas do seu Instagram. Vai lá, me ajuda aí agora. Clica nesse aviãozinho aqui, aí vai aparecer o nome das pessoas e você joga para 3 amigos, amigas suas que estejam estudando para concurso também. Compartilha com elas e manda lá, ó, assiste a live desse cara, gostei, conteúdo bacana, abriu minha cabeça, tá me ajudando, pode te ajudar também, e assim você me ajuda a ajudar mais pessoas. Fechado? Me ajuda, compartilha aí. Um abraço, a gente se vê segunda-feira, 7h37, para mais uma live Café com o Roberto, né? Que a gente vai começar a fazer as lives, vai continuar fazendo as lives Café com o Roberto. E bom final de semana para vocês. A gente vai se falando aqui pelo Insta. Um abraço e boa sexta. Tchau.